Olá, amigos internautas. Estamos iniciando o comentário das questões simulado SAS, onde se vê a seguinte tirinha. Quadrinhos dos anos 10. Por que você quer uma folha? Quero denunciar todas as injustiças do mundo. Você não precisa de uma folha, você precisa de um bloco. Nesse texto, por se tratar de uma tirinha, há sempre, ou quase sempre, o efeito de humor. Esse efeito de humor gera-se, sobretudo, por conta da quebra da expectativa, que é quando se espera um desfecho e o inusitado acontece com um desfecho daquele diferente do esperado. Neste caso, o humor da tira anterior é derivado principalmente do ou da. Letra A, questionamento feito no primeiro quadrinho. Letra B, expressão facial articulada pelas personagens. Letra C, condição de adoecimento de um dos protagonistas. D, valor conotativo da palavra injustiça no segundo quadrinho, ou tom hiperbólico na fala da personagem do terceiro quadrinho. Observe que o efeito se dá por conta da quebra da expectativa, já que o interlocutor na última fala diz que para apontar os problemas do mundo serão necessárias não apenas uma folha, mas sim várias folhas reunidas em um bloco, o que produz exatamente o efeito de exagero. Esse exagero quebra a expectativa, gerando o efeito de humor. Qual a figura de linguagem, queridos internautas, que se refere à ideia de exagero? É a figura da hipérbole. Portanto, a quebra da expectativa no último quadro se dá por conta do uso de uma expressão hiperbólica, contida na fala do interlocutor, que menciona a necessidade de um bloco inteiro para assinalar as mazelas do mundo. Portanto, a alternativa é de Eva. Mais uma charge bastante crítica aí. Nós vemos mãos algemadas e das algemas pende uma rede onde uma pessoa descansa tranquilamente. Ou seja, nós temos implícita a ideia de que, enquanto alguns sofrem, não é, pela questão do trabalho, pela questão da força, né, de uma classe que domina em relação a uma classe que é dominada, uma outra parte, um outro polo, né, descansa, né, porque aproveita essa força, esse trabalho. Então, o que a charge promove? Você vê nitidamente aí a pessoa descansando nas algemas de um trabalhador. Então, seria uma espécie de, vou usar um termo aqui metafórico, uma escravidão moderna, entre aspas. E ele pede que você faça uma análise dessa charge e entenda isso a partir dessa realidade. E nós vemos aí no item B a resposta que se enquadra exatamente na ideia. Em um conceito de dominante e dominado, no qual, as relações de poder determinam as posições sociais. Mais uma vez, relações de poder, o dominante e o dominado. As algemas do trabalhador, do escravo moderno, e a rede que pende das algemas, não é, do dominador, aquele que descansa, que não tem que ter a preocupação com o trabalho. Como checar informações na internet? Conhecer a autoria da informação ajuda a reconhecer a veracidade do seu conteúdo. Por isso, preste atenção em alguns detalhes. Quem é autor dessa informação? Pode não ser responsável pela divulgação ou compartilhamento. Seu amigo, por exemplo, pode ter repassado a notícia ou boato para você, mas isso não quer dizer que ele tenha sido o autor. A informação resulta da opinião pessoal de alguém ou é de alguma instituição específica? A origem do conteúdo é conhecida? A informação não contém erros? Qual a real data de publicação do conteúdo? Pode não ser a data em que a divulgação foi feita. Muitas vezes, um boato ou lenda surge de tempos em tempos, travestida como algo recente. Pois bem, o texto apresentado mostra que alguns conteúdos veiculados na internet, né, eles apresentam problemas de veracidade, né, por conta da credibilidade e da procedência das informações. Essa questão é uma questão clássica que nos leva a refletir muito sobre essa questão do acesso democrático à informação. Ok, de fato, temos acesso democrático à informação. Agora é preciso filtrar essa informação, discernir, refletir criticamente sobre ela, para que você não saia por aí repassando nos seus grupos de WhatsApp notícias sobre as quais você não conhece a autoria, a veracidade, e acaba se tornando um alardeamento de informações falsas veiculadas pelas redes sociais, o que pode acarretar grandes problemas, não só pela natureza de desinformação, como até por outras questões mais graves que podem ser acarretadas a partir desse contexto.
Portanto, o texto apresentado mostra que alguns conteúdos apresentam problemas de veracidade, portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Não revelam problemas de autoria, porque as instituições oficiais não querem ser citadas como fonte. Observe que essa referência a instituições oficiais torna o item falso. A ausência de ameaças digitais também torna o item falso. Resultado de pesquisas científicas, nem todas as informações resultam disso. Reforçam a ideia de inexistência de fraudes. Muito pelo contrário, reforçam a ideia da existência de fraudes. Portanto, para essa questão, a resposta correta é na letra B de bola. Uma das características mais interessantes das línguas humanas é a sua variedade dialetal, efeito da variedade própria dos grupos que as falam. Basta conferir não só nas ruas, mas também na melhor literatura. Para muitos, no entanto, a variedade aparece como se fosse grave defeito. Para tratar essa questão sem histeria, a melhor saída será a conjugação do fim dos preconceitos, o que não se consegue por decreto, com conhecimento adequado dos fatores de variação. Uma atitude seria necessária, usar o mesmo critério para avaliar o comportamento do povão e o dos bacanas. Isso quer dizer, na verdade, que a língua varia em vários níveis. De lugar para lugar, é a chamada variação diatópica. De classe social para classe social, é a chamada variação diastrática. De contexto ou de situação para situação, é a variação diafásica. E ainda varia no âmbito temporal, de época para época, é a chamada variação diacrônica. Portanto, no texto, o autor apresenta sua opinião e lança mão de argumentos em defesa dela por meio de diferentes estratégias de argumentação. O trecho que apresenta argumento contrário à tese do autor, servindo de base para um contra-argumento, encontra-se em. No entanto, para muitos, no entanto, a variedade aparece como se fosse grave defeito. É o que está escrito textualmente de maneira explícita na letra B de bola. Nós temos aqui uma placa deitada com os dizeres: se fosse uma árvore, você nem teria notado. Preserve. É um outdoor aí derrubado. Aí ele diz assim: levando em consideração o caráter persuasivo do anúncio presente na imagem anterior, o melhor recurso argumentativo utilizado na intenção de garantir a proximidade leitor-enunciador é: moçada, é um outdoor, é uma propaganda, é uma campanha, é a venda de um comportamento. Função apelativa é o que mais funciona nesse tipo de campanha. Item C diz: a segunda pessoa discursiva, que faz um apelo direto ao leitor, ou seja, ele chama a atenção do receptor porque ele quer atingir aquele público-alvo, aquele público específico. Item C. Um fragmento de Vidas Secas, do grande Graciliano Ramos, em que ele diz apenas o seguinte, um microtextinho extraído: Sinhá Vitória acende uma fogueira para preparar comida. Vendo o fogo surgir, a cadela baleia se exalta e pula ao lado de sua dona, que lhe dá um pontapé. Esse é o texto. Ele simplesmente pergunta o que é que se pode reconhecer nesse trecho do ponto de vista da sequência textual. Nós temos uma sequência de fatos. Há uma grande diferença entre ter uma sequência de fatos, uma sequência de características e uma sequência de opiniões e argumentos. Se eu tenho uma sequência de opiniões e argumentos, eu tenderia a ter um texto de caráter argumentativo, óbvio. Se eu tenho uma sequência de características, eu tenderia a ter um texto de predominância descritiva. Como eu tenho uma sequência de eventos, de fatos, não tem para onde correr. Nós temos aí um texto de caráter narrativo, o que se consolida no item C. Uma narrativa por meio da qual uma ação envolvendo Sinhá Vitória apresenta informações sobre a constituição da personagem, perfeitamente. A própria realidade de pobreza, de miséria, de acender uma fogueira para preparar a comida, aquela coisa rústica do sertanejo. Ok? Item C de casa é a nossa resposta. Temos aqui uma postagem da rede social Instagram, em que se pode compartilhar fotos e vídeos. Nessa postagem há vários conectivos, sendo que então temos aqui na estrutura textual alguns conectivos destacados e qual aquele que realmente exprime a relação semântica adequada conforme as opções. Então temos aqui o se, traz a ideia de condição, pois apresenta uma hipótese sobre algo que poderia acontecer na estrutura, e você sabe que se a pessoa souber que você sabe, ou seja, nesta condição, ela vai querer saber como você soube. Então, temos aqui o se traz a ideia condicional, apresenta uma hipótese sobre algo que poderia acontecer, portanto, a resposta correta é item D. Temos aqui mulheres na política,
Veja o percentual de deputadas e de senadoras nas câmaras de diversos países. O infográfico apresentado traz os resultados de uma pesquisa realizada em diversos países sobre a atuação das mulheres na área da política. Os resultados apresentados indicam que aqui você vai ter alguns comparativos interessantes, importantes, e é essencial que se observe efetivamente esses percentuais, analisando cada país e as suas utilizações. E nesse comparativo, é perceptível que a porcentagem de mulheres no Senado é maior no Brasil do que no Uruguai. Temos aqui, se for observar a representação percentual, o Brasil tem uma representatividade maior do que o Uruguai. Então, a porcentagem de mulheres no Senado é maior no Brasil que no Uruguai. Portanto, resposta correta, item C. Temos aqui mulheres na política, veja o percentual de A Voz do Dono e o Dono da Voz. Temos aqui a letra da canção de Chico Buarque, que possui recursos metafóricos, utilizados para exemplificar a relação entre o artista e sua gravadora. É uma relação crítica aí entre o artista, o dono da voz, pelo dom, e o dono da gravadora, que é aquele que detém o poder e é o dono da voz economicamente falando. Então as repetições, trocadilhos e rimas internas acentuam a visão negativa dessa relação, que pode se constatar em: Deus deu ao dono os dentes, Deus deu ao dono as nozes. As vozes, Deus só deu seu dó. Então você tem aí diretamente uma relação que, né, o dono das vozes, ele tem efetivamente o poder, essa relação do poder, que é um poder econômico, e ao dono, né, aquela pessoa que realmente tem o dom da voz, o de cantar, enfim, recebeu o dó. Então, dó no sentido da pena, de você ter pena, enfim, em relação ao sofrimento, ou nessa relação estabelecida em que há uma realidade, uma visão negativa. Portanto, temos aqui como resposta correta item E. Para esta questão, nós temos o texto Recife, Minha Cidade, do compositor Reginaldo Rossi, grande compositor popular brasileiro. Ei, Recife tem um coração. Ei, tem muito calor, muita emoção. Tem Luiz Gonzaga, rei do Baião, tem Alceu Valença, Anunciação. Recife tem encantos mil, ela é a Veneza desse Brasil. É intercortada por muitos rios, a capital do meu Pernambuco, capitania que deu mais lucro. Ela é a cidade que viu surgir 3 grandes heróis da nossa nação: o negrão Henrique e o branco Negreiros, o índio Felipe e o camarão. Observe que, com base na análise das sequências linguísticas da canção anterior, percebe-se o predomínio de um tipo textual. Injuntivo, pois o eu lírico procura instruir o leitor? Não, né? Injuntivo você teria se esse texto fosse uma receita culinária, um manual de instruções. Narrativo, pois o eu lírico destaca elementos como narrador, tempo, espaço e personagens, aí eu teria que ver um enredo, eu teria que ter um foco narrativo, eu teria que ter ações situadas no espaço-tempo, portanto também não temos um texto narrativo. Observe a letra E, expositivo, pois o eu lírico procura se esquivar da apresentação de informações sobre o objeto. Não, né? O texto expositivo é aquele que apresenta uma tese, sem argumentar sobre ela, apresenta fatos, não elementos de natureza plástica ou descritiva. Letra D, dissertativo, pois o eu lírico apresenta como principal finalidade o distanciamento do enunciatário, exatamente esse interlocutor, esse locutário, aquele a quem se manda a mensagem, o que também não é correto. Portanto, está certa a alternativa C, que fala sobre um texto de tipologia textual descritiva, pois o eu lírico se preocupa em expor diferentes aspectos do espaço recifense. Para essa questão correta, a alternativa C. Temos aqui uma tirinha tratando sobre rede social, Facebook. No que você está pensando? O Twitter, o que está acontecendo? E o Orkut, aonde foi todo mundo, né? Então, o Orkut que já ficou ultrapassado. E aí você tem
As redes sociais permitem que os seus usuários facilmente compartilhem entre si ideias e opiniões. Então, na Tirinha você tem uma rede social, né, que já se acabou, né, não existe mais. Nós temos uma rede social que trata sobre o que você está pensando, que é o Facebook, então demanda um pouco mais, apesar da dinamicidade, mas o que você está pensando demanda um pouco mais de elaboração. E temos o que está acontecendo, que é a rede social do Twitter, que trata diretamente dos acontecimentos, portanto ela é mais dinâmica, mais rápida, ok? Então, as redes sociais permitem que os seus usuários facilmente compartilhem entre si opiniões. Na Tirinha, o Twitter é a rede social que mais se alinha à ideia de disseminação da informação em tempo real, porque tem uma atenção diretamente a tudo o que está acontecendo em tempo real. Então, temos, portanto, resposta correta, item D. Questão 110, temos aqui: a educação à distância possui elementos essenciais em sua concepção e forma de aplicabilidade. Um texto que trata sobre a educação à distância, o EAD, certo? As vantagens, aqui a fonte, as vantagens da educação à distância. E com o advento das novas tecnologias, a sociedade tem vivenciado mudanças de paradigmas em vários setores. Nesse sentido, a educação à distância tem proporcionado a. Em relação ao texto em especial, temos aqui o aluno passa a ser um sujeito ativo de sua formação, ou seja, um foco efetivamente na autonomia do aluno, enquanto o agente que realmente realizador aí na educação à distância, ok? Então temos a promoção então do senso de autonomia dos alunos, que tem a liberdade de hora em relação ao tempo, a hora, enfim, a toda a sua programação diária, e ali ele se organiza, estuda, pesquisa, avalia, se tornando um sujeito ativo em sua formação, ok? É um dos princípios fantásticos da educação à distância, colocado aqui em especial no texto. Então temos item D, promoção do senso comum de autonomia dos alunos, é o que a educação à distância tem proporcionado. Portanto, resposta correta, item D. Caetanos e não caetanos deste Brasil tão plural concluem em uníssono: alguma coisa está fora de ordem, fora da nova ordem mundial. O que nos cumpre, a nós servidores públicos em especial, é questionar e achar resposta. De qual ordem tudo isso está fora? Nosso olhar recai hoje sobre realidades inéditas, e até a capacidade de ver a si e ao outro não é mais tão fácil. Olhos vidrados, virtuais, nem sempre virtuosos em ver o igual em sua diferença, piscam sem reter o antes visto. O trecho anterior é parte do discurso da magistrada Carmen Lúcia Antunes ao tomar posse como ministra do Supremo Tribunal Federal. A maioria das opções linguísticas da ministra neste fragmento mostra preferência pela linguagem A. Coloquial, pois ela recorre ao cancioneiro erudito brasileiro. Absurdo. Se ela tivesse optado por uma linguagem do cancioneiro erudito, não teríamos coloquialismos, e sim uma linguagem mais rebuscada, mais refinada. B. Jurídica, pois ela faz uso de termos técnicos específicos dessa área. Também é absurdo, porque ela foge do que a gente chama, entre aspas, aí, de juridiquês, essa linguagem tão técnica e específica. E o item C, poética, pois algumas palavras foram empregadas no sentido conotativo. Olha aqui o que é que ela diz, quando ela começa falando em caetanos e não caetanos deste Brasil tão plural. Quando ela fala que o nosso olhar, aqui no final, ó, nosso olhar recai. Então são expressões metafóricas, figurativas, o que fazem do texto um texto com afeição, com viés poetizado, metafórico, o que marcaria o item C como a nossa resposta à questão. Os outros itens, item D, regional, pois há uma grande quantidade de arcaísmos, absurdo. Linguagem arcaica e linguagem antiga. Item é informal, pois a desobediência gramatical nem termine de ler, porque você terminar de ler, falar em desobediência gramatical, nós temos um discurso metafórico, mas que foge do padrão da norma culta de maneira alguma. Item C é o nosso gabarito. Temos um texto que é discurso de posse da Nélida Pinhon na Academia Brasileira de Letras, ok? E nesse discurso há uma relação muito direta, uma relação direta com a formalidade que o momento exige, tendo em vista que é um discurso de posse.
e de uma instituição que prega aí a boa escritura, aos bons escritos e, consequentemente, ao uso da formalidade, ao uso da maneira formal de comunicação. Então, no trecho do discurso de posse da escritora Nélida Pinhon, na Academia Brasileira de Letras, verifica-se o uso de estruturas gramaticais típicas da norma padrão da língua. Esse uso trata diretamente ou contribui para a clareza e a organização da fala no nível de formalidade esperado para a situação. Então, temos aí a adequação, a clareza naquilo que se quer comunicar, que se deseja comunicar, e totalmente adequado à situação, aquilo que a situação exige como nível de uso da língua. Portanto, resposta correta, item B. Para essa questão, nós temos um fragmento de um dos mais belos, mais densos, mais profundos romances, não só do modernismo, mas talvez de toda a literatura brasileira. Estamos falando de São Bernardo, de Graciliano Ramos. E aqui nós temos um trecho final em que o narrador protagonista, Paulo Honório, reflete sobre a sua vida, reflete sobre a sua condição existencial, depois da perda trágica de sua esposa, depois do abandono de seus empregados, depois do início do processo de decadência da fazenda a qual ele dedicou tanto empenho para torná-la grande. O fragmento nos diz o seguinte: o que estou é velho, 50 anos pelo São Pedro, 50 anos perdidos, 50 anos gastos sem objetivo, ao maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é um arranhão que penetra esta casca, né? Esta casca espessa, e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. 50 anos, quantas horas inúteis, consumir-se uma pessoa a vida inteira sem saber para quê. Comer e dormir como um porco, levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo, procurando comida, e depois guardar para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez, que porcaria. Não é bom vir o diabo e levar tudo? As janelas estão fechadas. Meia-noite. Nenhum rumor na casa deserta. Estraguei minha vida, estraguei estupidamente. E vou ficar aqui, às escuras, até não sei que hora. Até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos. O romance regionalista dos anos de 1930 preza pelo aspecto social e pela linguagem objetiva. Além de ter como balizadores dessa produção temas como a seca, o êxodo rural e o nordestino. Dessa forma, por meio da personagem do texto anterior, Graciliano Ramos faz o quê? Observe que essa é uma questão que nós discutimos muito em sala de aula. É muito comum você ouvir dizer que o romance de 30 é o romance social, mas ser um romance social não quer dizer desprestigiar os aspectos da análise existencial, da análise psicológica, da vida interior do personagem. Nesse momento, por conta da rudeza social, por conta da hostilidade do meio, por conta de aspectos deterministas, Paulo Honório se revela um homem bruto, modificado, envelhecido. Portanto, há uma associação perfeita aí entre o elemento de natureza social e o elemento de natureza psicológica, que é exatamente o que nós vemos aqui na letra D de dado. Aponta o perfil psicológico do ser humano que, embrutecido e animalizado, aí você vê a tese da zoomorfização, né, da animalização do homem, que é um produto do meio, foi hostilizado pelo ambiente, sofre ao constatar sua solidão e frustração, esperando, portanto, ser vencido pelo cansaço em uma atmosfera de pessimismo e agonia, que é exatamente como termina o romance São Bernardo. O romance São Bernardo. Em Vidas Secas já se vê também o aspecto social, né? Mas sem tanto a sondagem psicológica. Em São Bernardo, há esse casamento entre o aspecto social e psicológico, como se afirma na alternativa D de dado. O comando da questão pergunta o seguinte: o chamado tempo do eu é o mote utilizado pela autora para discorrer acerca da utilização da internet nos dias de hoje. Baseando-se nisso, ela reconhece em seu discurso
o impacto social das redes sociais. Sobretudo quando ela diz aqui no último parágrafo que a internet nos deu o mundo e, ao mesmo tempo, nos tirou do nosso mundinho próprio. Ele era muito mais restrito, verdade, mas nos permitia ter momentos solitários em que podíamos nos dedicar mais ao nosso self do que à selfie perfeita. Ou seja, a internet, como uma forma de linguagem revolucionária, mudou a nossa relação com a nossa própria vida, com a nossa própria realidade, tirando cada vez mais o indivíduo do seu próprio eu e o colocando integrado a outros eus através do universo digital. Portanto, de certo modo, o texto tem uma função crítica com relação às redes sociais, aos textos de mídia de comunicação de massa, que, na verdade, nos tiraram do nosso próprio eu e nos colocaram em contato com esse mundo das conexões relacionais digitais. Questão de número 28, resposta, letra D.